Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu quero fazer um vídeo, vou fazer um vídeo agora, né? E vou ler trechos deste livro Ciência e Mito, ok? E que, por incrível que pareça, né, os insights que nós vemos aqui, descritos aqui nestas páginas, comprovam o seguinte, que os terraplanistas, entendeu? Eles é que estão muito à frente desses ditos cientistas, ok? Nós, você e eu, que temos pesquisado a fundo, né? E temos pesquisado a fundo a Terra plana e temos colocado em xeque os pressupostos dessa cosmogonia, desses postulados loucos, né? Sem sentido dessa falsa ciência. Nós estamos anos à frente dessas pessoas que simplesmente deixaram de pensar e acreditam piamente, certo, que os dogmas dessa falsa ciência, dessa ciência baseada que não há comprovação, certo? Que essa ciência que abdicou da investigação experimental, certo? E colocou todas as suas fichas, ok? Como um jogo de pôquer, colocou todas as suas fichas nas equações, nas provas, ditas provas matemáticas, que eu chamo de matemáticas, né? Que essas pessoas, né, elas estão totalmente enganadas, ok? Estão enganadas. Então, nós que colocamos em xeque isso, essas afirmações, nós simplesmente nos demos conta de que essa palhaçada, essa mentira da cosmogonia atual, né, que sorve seus conceitos de uma física relativista, e ele prova aqui que o Einstein, né, que ele nunca se desvinculou, por exemplo, dos conceitos clássicos da física, ok? E ele mostra aqui que essa concepção atual da física moderna está em crise, certo? Então, nós somos, de certa forma, curiosos, né? Não temos diploma, certo? Mas vemos aqui que pessoas corajosas, como esse Wolfgang Smith, ele tem peito, né, para colocar em xeque as afirmações absurdas que surgem aí, né, que tem surgido com o advento dessa física, dita física teórica, né? Então vamos ver aqui. Ele, nesse capítulo, o capítulo é Ciência e Mito. Então é uma conferência, certo, que ele proferiu, e ele está falando a respeito, né, do contraste entre os mitos da ciência e os mitos que ele chama mitos da tradição, ok? Então ele fala aqui, a tradição para ele é a doutrina autêntica, né? Ele diz que a tradição é como se fosse aquilo que é sagrado, entende? Que essa dita física iconoclasta, certo, quis colocar por terra. Então, os físicos, esses ditos cientistas, muitos deles aí não admitem aquilo que é sagrado, ok? Aquilo que está
além desse mundinho ridículo que eles criaram, certo? Então ele é contra esses conceitos, ok? E ele prova, neste livro aqui, que eles não conseguem e jamais conseguirão derrubar aquilo que é sagrado, certo? Aquilo que é divino, realmente divino. Porque o que eles querem fazer? Com que os dogmas desse cientificismo substitua a verdade sagrada. Certo? Todo esse complexo, né? É um complexo, todo esse complexo de dados, de informação que eles estão constantemente, né, colocando na mídia. Isso tem um objetivo, que é justamente substituir a verdadeira, diria, religião, certo? Ou aquela que nos conecta a Deus, porque aquilo que traz ao homem a sua busca por algo que está além da matéria, certo? A sua origem. Então, todo esse arcabouço dogmático, criado pela falsa ciência, tem como objetivo esvaziar do ser humano aquilo que é sagrado, ok? E nenhuma civilização ela se manteve de pé ao negar a sacralidade do divino, certo? Nenhuma. Estude história aí que você vai ver, certo? Então ele fala assim, ele começa assim, vejam só. O cara ele vai realmente destruindo os deuses de barro dessa ciência ridícula, certo? Essa falsa ciência, esse cientificismo religioso, né? Ele diz assim: houve uma época em que se pensava na ciência como uma simples descoberta de fatos. É simplesmente um fato. Pensava-se que a Terra gira em torno do Sol, que força é igual a massa vezes aceleração, ou que um elétron e um pósitron interagem para produzir um fóton. Era como se os fatos dessem em árvores e precisassem apenas ser colhidos pelos cientistas. Ao longo do século XX, entretanto, descobriu-se que esse pressuposto habitual não era realmente sustentável. Revelou-se que os fatos e teorias não podem, enfim, ser separados, que os fatos estão carregados de teorias, como dizem os pós-modernistas. A velha ideia de que os cientistas primeiro acumulam fatos e então constroem teorias para explicá-los mostrou-se uma simplificação exagerada. Por trás de cada cientista há necessariamente um paradigma. Um mito, pode-se dizer, que determina o que é e o que não é reconhecido como fato. Quando, em 1774, Joseph Priestley aqueceu o óxido vermelho de mercúrio e coletou um gás que hoje é chamado de oxigênio, será que ele de fato descobriu o oxigênio? No entender do próprio Priestley, ele havia encontrado ar deflogistigado. Ele explica aqui numa nota de rodapé. Na química antiga, o flogisto, um elemento hoje considerado inexistente, era tido como um fluido que, quando liberado, produzia combustão. Então, a nota do tradutor. Para se descobrir o oxigênio, algo mais é necessário, além de um frasco de gás. Uma teoria.
a saber, em função da qual esse gás possa ser interpretado ou identificado. Então eles interpretaram, certo? Como sendo o produto dessa experiência, eles então identificaram ou interpretaram o que surgiu como sendo o oxigênio. Somente depois que Lavoisier, uns poucos anos mais tarde, construiu tal teoria, é que o oxigênio, ou a existência de oxigênio, como se queira, se tornou um fato científico estabelecido. Então vejam só que a academia, né, estabeleceu, mediante uma teoria, a existência do produto daquela experiência como o oxigênio, né? Estabeleceu a existência do oxigênio. Assim como o pensamento nunca escapa à linguagem, nas palavras de Wittgenstein, também a ciência nunca escapa de seu próprio paradigma. Então é Wittgenstein ou Wittgenstein. Ou Wittgenstein, né? Wittgenstein. Então é um filósofo, certo? Então esse filósofo aí, ele teorizou muito a respeito da verdade matemática, tá? E ele é citado nesse livro, que eu acho muito interessante, certo? Logicomix. Ok? E ele foi aluno de Bertrand Russell. Ok? Se vocês puderem adquirir essa obra, viu? É muito interessante, pessoal. E mostra que essa busca matemática, né, ela pode substituir a busca pelo sagrado, mas de um modo conceitual, ok? Não de um modo metafísico. Então vejam só. É verdade que os paradigmas algumas vezes são descartados e substituídos. Isso acontece, de acordo com o historiador e filósofo Thomas Kuhn, logo após uma crise, quando o paradigma vigente não pode mais acomodar todas as descobertas às quais, em um certo sentido, conduziu. Mas, embora possa de fato superar algum paradigma em particular, a ciência jamais supera sua necessidade de paradigmas. Em uma palavra, o elemento mítico da ciência não pode ser exorcizado. E com efeito, no instante em que nega seu fundamento mítico, ela se torna ilusória e, por conseguinte, passa a ser mítica no sentido pejorativo da palavra. Então, uma coisa, esse livro aqui, olha o título desse livro, Liza Randall, Batendo a Porta do Céu, o bóson de Higgs e como a física moderna ilumina o universo. Essa iluminação que ela está falando é uma iluminação espiritual, certo? Não é uma luz, né, física, não é a iluminação, né, que você entende por estar um local iluminado. Não. É iluminação espiritual. Então os caras, certo? Esses cientistas estão, na verdade, né, no manejo das propostas, ou proposições, ou paradigmas desse cientificismo. O que eles querem? Eles querem a criação de uma religião, certo? E enfiar isso na cabeça das pessoas, como se fosse verdade. Então é por isso que quando nós questionamos esses, né, ditos eventos que eles dizem que existe por aí, os caras dão um pulinho de 10 metros, cara. Né, porque estamos mexendo com os deuses deles.
Porque eles substituíram o verdadeiro Deus por esse lixo aqui, ó. Essa curiosidade metafísica, que não tem nada a ver com física, na verdade, certo? O primeiro dos 3 paradigmas vigentes, ele diz, que selecionei foi o newtoniano, o qual define a noção de um mundo mecânico ou de um universo maquinal. O que existe, supostamente, é a matéria crua, cujas partes interagem por meio de forças de atração ou repulsão. De forma que o movimento do todo está determinado pela disposição das partes. Então, o sujeito que crê aí no heliocentrismo, né, ele vê o universo como uma máquina, certo? Então, está tudo girando, né, aquela máquina. Não, é o sol. Se tiver um pouquinho para lá, tudo gela. Um pouquinho para cá, tudo queima. Esse sol gigantesco. E aí, né, tem os móveis. Quem é que já viu esses móveis, né, que fica girando? Né, girando. Então é um universo mecanicista. Mas é uma criação aqui, ó. Certo? Uma criação mental. É uma elaboração mental. Aí o cara vai, eu vou provar isso de modo matemático. Né? É pitagórico, ok? Uma coisa pitagórica. E ele fala assim, de certo, o conceito de matéria crua, a noção cartesiana de res extensa, é problemático filosoficamente. E, ademais, apoia-se sobre o postulado cartesiano de bifurcação. Isto é, a ideia de que todas as qualidades a ideia de que todas as qualidades como cor, que o nome do meu cachorro é Thor, acabei de chamar ele ali procurando, caramba, tá vendo? Isto é, a ideia de que todas as qualidades como cor são subjetivas e, por consequência, o objeto externo não é percebido de fato. Então, na verdade, essa caneta aqui é uma coisa que não existe. Eu apenas eu a percebo a partir da minha própria concepção subjetiva. Devemos nos lembrar de que o próprio Descartes se sentiu compelido a provar, por meio de um argumento famoso, mas de cogência questionável, que muito embora ele haveria de ser imperceptível de acordo com isso, o mundo externo, não obstante, existe. É aquele tal de penso, logo existo, né? Podemos recordar, além disso, o fato de que a filosofia do século XX, no conjunto, distanciou-se da posição cartesiana e que a matéria crua, em particular, foi rebaixada à condição de abstração. Tomar a resistência pelo real, como os cientistas tendem a fazer, é cometer aquilo que Whitehead chamou de falácia de concretude deslocada. É confundir um conceito com uma realidade. O que nos preocupa agora, porém, não é a validade filosófica do paradigma newtoniano, mas sua eficácia científica, o que é outra questão. Então ele fala, né, o que nos preocupa agora, porém, não é a validade filosófica do paradigma newtoniano, mas sua eficácia científica, o que é outra questão. Conquanto possa de fato ser espúria, um mito, no sentido pejorativo desse termo equívoco, a história confirma que, a despeito disso, a cosmovisão newtoniana funcionou de maneira brilhante na capacidade de paradigma científico. Parece que o erro também tem sua utilidade, ele diz. Podemos ver em retrospecto
que a ciência do tipo contemporâneo jamais poderia ter decolado sem o auxílio de uma cosmovisão que é drástica e exageradamente simplista, ao ponto de ser incuravelmente falaciosa. Então esses conceitos, né? Conceito newtoniano de gravidade, repulsão, forças, né? O universo mecânico, isso tudo é apenas uma concepção que, utilizando a palavra de modo pejorativo, é uma concepção mitológica do universo. Todavia, apesar de sua invalidade filosófica, o sucesso do paradigma newtoniano foi espetacular. Desde a publicação do Principia de Newton, no ano de 1687, até o começo do século XX, ele era considerado universalmente não apenas um paradigma bem-sucedido, mas com efeito a chave mestra para os segredos da natureza, do funcionamento de suas partes mais mínimas até o movimento das estrelas e dos planetas. Não recontarei os triunfos da física newtoniana que aparentemente justificaram essa enorme expectativa. A lista é longa e bem impressionante. Basta dizer que ao cabo do século XIX, o esquema newtoniano havia estendido seu domínio para além dos limites da mecânica, como ela era compreendida normalmente, e passado a abarcar o eletromagnetismo, que, como se descobriria mais tarde, não pode ser concebido de forma puramente mecânica. Porém, mesmo aí nessa área etérea, a noção de um todo rigorosamente redutível às suas partes infinitesimais se provou mais uma vez ser a chave de compreensão. As equações de campo de Maxwell, merecidamente famosas, atestam esse fato. Além do mais, mesmo as propostas revolucionárias de Albert Einstein, que de fato romperam com algumas das concepções newtonianas básicas, deixaram intacto o paradigma fundamental. Nessa física pós-newtoniana sofisticada, o que nos resta também é um universo físico que, em princípio, pode ser descrito com precisão perfeita em função de um sistema de equações diferenciais. Embora em um sentido consideravelmente ampliado, o universo einsteiniano ainda é mecânico, ou seja, adequa-se com exatidão ao que chamamos de paradigma newtoniano. Então ele continua, pessoal, e diz o seguinte: o que finalmente destronou esse paradigma, que à primeira vista parecia invencível, foi o advento da mecânica quântica, a qual, em verdade, não é uma mecânica de modo algum. O todo, afinal, não é mesmo redutível às suas partes, sejam elas finitas ou infinitesimais. Ao mesmo tempo, e em consequência dessa irredutibilidade, a nova suposta mecânica se revela não ser completamente determinista. Não é mais possível, em geral, predizer o valor exato de um observável. Em vez disso, a noção problemática de probabilidade entra em cena, de maneira fundamental e insubstituível. Isso foi o que Albert Einstein, o maior e mais altivo dos advogados do mecanicismo, não conseguiu aceitar. A ideia de que Deus joga nos dados, como dizia, era para ele simplesmente odiosa. Assim, até o fim de sua vida, recusou-se vigorosamente a aceitar a teoria quântica como algo mais que uma aproximação. Porém, tudo o que sabemos hoje aponta para o fato de que, com efeito, é a mecânica relativista que é meramente aproximativa, ao passo que a teoria quântica parece ser fundamental.
Isso não quer dizer que o quadro não possa mudar, mas independentemente do que o futuro venha a trazer, é seguro pensar que um retorno ao mecanicismo não está escrito. Voltamos-nos agora ao paradigma darwiniano, o qual, em um certo sentido, é o oposto do newtoniano, pois ocorre que a ideia de Darwin foi um fracasso puro e simples desde o princípio. Então, essa teoria de Darwin, né, é ensinada como sendo algo que já é provado. É provado, então, pelo menos aqui no Brasil, onde as ideias chegam aí com 30, 40 anos de atraso, né? Muita gente, você vê aí no YouTube, a gente contestando, falando para esses caras, né, que Darwin era um abestado. Tudo isso aí é mentira, bobagem. E os caras, né, chamam você de burro, né, sendo que a orelha deles, quando os caras vão passar na porta, né, tem que abaixar, né? Mas por que isso? Porque as pessoas não querem pesquisar, né? Elas querem apenas regurgitar o que vomitaram, que alguém regurgitou e vomitou na boca deles, ou na cabeça deles, certo? Então ele fala aqui, né? Afirma em verdade que o darwinismo não é realmente uma teoria científica, mas simplesmente um postulado ideológico disfarçado em trajes científicos. É a mesma coisa que Tesla falou a respeito da relatividade, né? Certamente, em função do prestígio imponente dessa doutrina, é uma doutrina religiosa, ok? E os incontáveis encômios despejados sobre ela, tanto pela mídia, a mídia que sempre quer o seu bem, tá bom? A rede esgoto sempre quer o seu bem, cara. Beleza? O History Channel, eles querem o seu bem. Certo? Ó. Ok? Você é especial. Você veio da bactéria. Inútil. Certamente, em função do prestígio imponente dessa doutrina e os incontáveis encômios ou elogios despejados sobre ela tanto pela mídia quanto pela academia, essas afirmações são, sem sombra de dúvida, surpreendentes. Mas vejamos os fatos pertinentes ao caso. Darwin alega que as espécies existentes são derivadas de um ou mais ancestrais primitivos, por meio de cadeias de descendência que se prolongam por milhões de anos. Não nos preocupemos, no momento, com os meios pelos quais essa transformação estipulada de organismos primitivos em diferenciados pode ter ocorrido. Quaisquer que sejam esses meios, está claro que Darwin concebia essa evolução como um processo gradual que envolveria inúmeras formas intermediárias, muitas das quais, se não todas, deveriam com justiça constar no registro fóssil. Porém, a parte de um punhado de espécimes duvidosos, não se encontram tipos intermediários em lugar algum. Esse fato é hoje geralmente admitido, até mesmo por cientistas que acreditam em algum tipo de evolução. Stephen Jay Gould, por exemplo, uma das principais autoridades em evolucionismo, sentiu-se obrigado a abandonar o darwinismo ortodoxo por essa mesma razão. Aspas. A maioria das espécies não exibe mudanças direcionais durante sua existência na Terra. Fecha aspas. Ele escreveu. No registro fóssil, Gould continua, essas espécies constam com a mesma aparência, praticamente, que tinham quando desapareceram. As mudanças morfológicas usualmente são limitadas e não têm direção.
fecha aspas. É de se esperar que isso por si mesmo bastaria para desqualificar a hipótese transformista. Mas, para os discípulos do naturalista britânico, apenas implica que a evolução deve acontecer com tamanha rapidez ou sob tais condições que as formas intermediárias desaparecem sem deixar vestígio. Então isso aí, né? Isso aqui lembra o quê? Uma mágica, né? Então a coisa é tão rápida que ninguém vê, né? É igual o cara transformando lá num passe de mágica, transformando o ovo da galinha numa pomba, né? Você vê aí nesses shows de mágica, certo? Então os caras são cabeça dura, né? São cegos. Isso é burrice. Né? Isso é burrice. Como observou Philip Johnson, professor de Direito em Berkeley e autor de Darwin on Trial. Eu tenho esse livro aqui. Né? O darwinismo aparentemente passou no teste dos fósseis, mas apenas porque não lhe permitiram ser reprovado. Né? Então passou no teste porque não permitiu que fosse reprovado. Certo? Então é igualzinho o método Paulo Freire, né? O cara não sabe ler e escrever, mas passa de ano, certo? A grande ideia de Darwin, vale lembrar, é que a natureza produz pequenas mutações aleatórias, as quais são legadas à linha genética em concordância com a expressão sobrevivência do mais apto. Já se notou que esses dizeres famosos, que supostamente constituem a chave para o enigma da evolução, são, na verdade, uma tautologia. Então, para quem não sabe, tautologia vem do grego tautologia, que significa dizer o mesmo. É a denominação na retórica a um termo ou texto que é a mesma ideia expressa de formas diferentes. Quer dizer, significa dizer a mesma coisa em termos diferentes. Vem de tauto mesmo e logos assunto. O mesmo assunto. Então, ele diz o seguinte, que essa tautologia é o mesmo que dizer, né? Os ricos têm muito dinheiro. Isso é uma tautologia. O sal é salgado. Certo? É uma tautologia. Isso, em todo caso, é o que o filósofo Karl Popper quis dizer quando declarou que a teoria de Darwin era irrefutável e, portanto, privada de conteúdo científico. Entendeu? Karl Popper, certo? Então o Karl Popper tem um livro muito bom, e Karl Popper, nesse livro aqui, faz uma afirmação bem interessante a respeito da ciência, que muita gente aí, né, os adoradores de cientistas, os adoradores da ciência, que acham que a ciência vai salvá-los, né? Vejam só. Então ele faz uma afirmação bem interessante. Para você que está enganado, que coloca aí nos comentários no meu canal um monte de bobagem, né? Dizendo aí que o darwinismo é ciência, ok? Que a ciência ela alcança a verdade, né? Vejam só o que Karl Popper, ok? Certo? Um cara de renome, citado aí, certo? Citado aqui nesse livro. Vejam só o que ele fala. Nesse livro aqui, tá? A lógica da pesquisa científica. O princípio da indução é o meio pelo qual, o princípio da indução é o meio pelo qual a ciência decide acerca da verdade.
Mais precisamente, deveríamos dizer que ele serve para decidir acerca da probabilidade, pois não é dado à ciência chegar seja a verdade, seja a falsidade. Mas os enunciados científicos só podem atingir graus sucessivos de probabilidade, cujos inatingíveis limites superior e inferior são a verdade e a falsidade. Está até grifado aqui, tá? Então vamos ver aqui. Então vemos aqui que ele fala o que o filósofo Karl Popper quis dizer quando declarou que a teoria de Darwin era irrefutável e, portanto, privada de conteúdo científico. Refutável ou não, porém, a doutrina de Darwin faz uma firme alegação. Longe de ser verdade por definição, ela constitui, na realidade, uma das conjecturas mais astronomicamente improváveis que já foram concebidas pela mente humana. Então, vou repetir, vou até grifar, viu? Longe de ser verdade, né? Essa evolução ridícula, por definição, ela constitui, na realidade, uma das conjecturas mais astronomicamente improváveis que já foram concebidas pela mente humana. Então, uma conjectura, para quem não sabe, tá? É um ato ou efeito de inferir ou deduzir que algo é provável com base em presunções. Tá? Os darwinistas são altamente presunçosos, ok? Evidências incompletas, pressentimentos, né? Eles são bruxos, tá? Eles pressentem. Conjectura ou conjectura, hipótese, presunção, suposição, certo? Então o cara supõe lá que ele veio do macaco, pô, certo? Que veio aí de um símio, de uma criatura vinculada aos símios, ok? Tomemos o caso, aí ele vem com um exemplo que é clássico, tá, pessoal? Tomemos o caso de um olho como exemplo. Darwin nos diz que essa estrutura de complexidade quase inimaginável surgiu por meio de uma série de minúsculas mutações acidentais. Deixando de lado a circunstância de que um olho rudimentar que ainda não pode ver não tem a menor utilidade na luta pela sobrevivência, os cálculos empreendidos pelo matemático D.S. Ulam mostram que o número de mutações necessárias seria de uma magnitude tão imensa que mesmo dentro de um quadro de tempo que compreendesse bilhões de anos, a probabilidade de que um olho eficaz viesse a existir é tão pequena que quase não se pode vê-la. Mas isso também não representa um problema para o darwinista comprometido, né? Quer dizer, o cara tem compromisso com a religião dele, certo? Como disse Ernest Mayr, em resposta a Ulam, de uma forma ou de outra, ajustando esses números, acharemos uma solução. Somos confortados pelo fato de que a evolução ocorreu. Então, isso é um dogma, é uma religião, certo? Ele substitui a verdadeira religião revelada por uma religião elaborada na mente decaída do ser humano. E eis então o ponto crucial. Para o darwinista ortodoxo, a evolução, conforme Darwin a concebeu, é ela mesma o fato mais indubitável. Então, no próximo vídeo continuaremos a falar a respeito desse assunto, ok? Porque aí já tem quase 40 minutos, pessoal. Então é isso. Aprenda a raciocinar, certo? E tenha em mente que essa religião, tá? Essa proposta de religião é totalmente conjectural, mentirosa e baseada em presunções. Fica a dica.